Exu, aju, ô mamã, quem o dará. Laro, Exu, aju, ô mamã, quem o dará, Exu, aô. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, né? Os que não me conhecem, os que me conhecem. Geraldo, conhecido como Geraldo de Iemonjá, fui iniciado em 30 de abril de 93 pela Ielorixá Palmira de Oiá, do Ileumo Oiá Legi. Dirijo a casa que fundei, o Ilei Algum Opoairá, em Guaratiba, no Rio de Janeiro. A palestra de hoje se destina tem como tema, melhor dizendo, Exu e o jogo de búzios. Então, preliminarmente, vamos deixar claro que não vamos ensinar ninguém a jogar búzio, mas vamos analisar a relação que há entre o orixá Exu e o Merim de Logum, né? Sob a ótica da tradição Queto, não abrangendo as demais bandeiras do Candomblé, Jeje e Angola, que possuem práticas e divindades com nomes diferentes de Queto, né? Primeiro, colocando em primeiro lugar, é necessário que a gente tenha em mente, eu fiz um roteiro, e eu vou me ater ao roteiro hoje para que não haja muita digressão e a palestra seja mais rápida. É necessário que a gente tenha em mente que, no que diz respeito à liturgia, às práticas consideradas tradicionais do candomblé, né, os ritos e os rituais, há conceitos que não podem ser traduzidos, né? Esses conceitos não possuem uma tradução, melhor dizendo, no sentido literal da palavra. Muitos conceitos precisam ser analisados para eles poderem ser compreendidos. Exemplo disso, a palavra axé, né? Que a gente pode traduzir como força, como energia, mas nenhuma dessas palavras que a gente utiliza para traduzir esse conceito abarca a totalidade do significado dessa expressão. Então é necessário que a gente vivencie para poder analisar e compreender o conceito por trás da palavra. Não é simples assim como a gente traduzir a palavra aió como felicidade, né? Determinados conceitos na nossa religião têm que ser analisados para poder serem compreendidos. Um exemplo muito próximo disso é a própria divindade, o próprio orixá Exu, que foi traduzido conforme as convicções e o pensamento dos historiadores da época, que traduziram Exu como o diabo, né? Associaram o já tão controverso orixá Exu, porque é complexo e controverso, com a figura cristã católica do diabo, que também não é menos controversa, né? Então, determinadas expressões a gente tem que compreender e analisar, não simplesmente traduzir. Determinados termos aqui, as pessoas podem... mas o que ele quis dizer com isso? As pessoas que têm vivência dentro da religião vão compreender muito bem esse sentido. Aos leigos, ou aos que verão essa palestra publicada, podem ter a ideia de que a gente vai ir a fundo na questão de jogo de búzio, e a proposta realmente não é essa. Vai se analisar a relação do orixá Exu com o Merim de Logum, com o nosso conhecido jogo de búzios, né? Esses conceitos e significados, esses elementos, eles não se resumem apenas àquilo que eles querem dizer. Eles têm um contexto muito maior e tem que ser visto dentro desse contexto. Esse contexto é dinâmico e tem que ser visto dentro daquela realidade específica. Nós vamos falar, primeiramente, sobre Exu, que é
imprescindível para a compreensão não só do jogo de búzios, mas do sistema religioso, do culto que se costuma dizer tradicional Nagô, né? Sob a ótica Queto, da bandeira Queto. Eu acredito que no atual momento da prática religiosa do candomblé, é necessário que a gente, além de mostrar o que nós somos e como praticamos e para que praticamos, está se tornando cada vez mais necessário, imperioso, mostrar o que nós não somos. Vou tentar explicar melhor. Várias práticas estão sendo apelidadas de candomblé quando não são. Então, para que evite uma maior intolerância ou para que não se fomente a incompreensão a respeito da nossa religião, é necessário que nós mostremos aquilo que nós não somos. Existem várias práticas. Agora nós temos a tal RTY, religião tradicional iorubá, acho que é ICC, ICC, não me ocorre o nome. Nós temos o culto a Ifá, nós temos vários outros cultos que definitivamente não são o candomblé e os quais não podem se arrogar o direito de questionar o candomblé conforme aquilo que eles praticam, pensam ou aprendem. Se existe uma religião tradicional iorubá praticada na Nigéria e essa religião possui adeptos no Brasil, parabéns. É mais um caminho religioso para que as pessoas encontrem a sua harmonia e vão ao encontro do Deus que acreditam. Mas isso não significa que a partir delas ou a partir do culto de Ifá eu venha a questionar as práticas seculares, tradicionais, que foram legadas pelos nossos ancestrais ao candomblé num todo. Seja ele Angola, seja ele Queto, seja ele Jeje, seja ele Efon, que embora sejam nações, bandeiras que não se confundam, constituem esse todo pelo qual nós conhecemos de candomblé e que tem práticas semelhantes. Então, nós não vamos nos ater a isso, mas é bom que se deixe claro o que nós não somos para que não haja questionamento a respeito das nossas práticas. Porque o jogo que vocês fazem não é o que se pratica tradicionalmente na Nigéria. Lamento, é o jogo que é praticado tradicionalmente no Brasil, que foi passado pelos ancestrais, conforme a liturgia, conforme os ritos nos quais foram formados, e nos foi legado isso e a nós cabe o dever de passar adiante a nossa tradição. O candomblé não pode mais se comparar às outras religiões, tem que cada vez mais mostrar a sua identidade, a sua autonomia e não permitir essa ingerência de religiões outras de forma a que pareça que é mais válido ou menos válido que as demais, né? Não estou tecendo críticas a nenhuma dessas vertentes religiosas que estão surgindo. Apenas quero dizer que o culto a Ifá é um culto praticado à parte do candomblé, né? Em separado ao candomblé. Há as pessoas que cultuam o Ifá e as pessoas que são de candomblé. Assim como há pessoas de candomblé que procuram o culto de Ifá para conhecer e acham que com isso estão se aprofundando. Perfeito, acho válido. Só não concordo, não acho válido que a partir do culto de Ifá venham a deslegitimar aquilo que nós temos como nosso candomblé tradicional, né? Bom, em princípio, não é fácil a gente falar de Exu, porque Exu é o próprio movimento, né? Já é um orixá controverso em si, por tudo, em tudo e com tudo. Exu está relacionado a absolutamente tudo, está presente em tudo, participa forçosamente de todos os rituais na nossa religião, participa de tudo
existe em tudo e em cada pessoa. Exu está aqui nesse momento, Exu está dentro de mim, Exu está dentro de cada um de vocês, está ao nosso redor, está nos movimentos que nós fazemos, está no som da minha voz. Exu é um movimento em si. Por isso a gente diz que Exu é o elemento dinâmico, o princípio dinâmico de todos os seres materiais e sobrenaturais, de tudo que existe. É também um princípio da existência diferenciada. É aquele que nos diferencia e nos dá atributos próprios, particulares, individuais e específicos. Cada orixá também possui o seu Exu. E esse possui o seu Exu, a gente tem que deixar claro que ele não possui um escravo, mas ele possui um elemento de ligação com Exu, de forma que o orixá possa atuar. Então, essa concepção de que Exu é escravo do orixá é uma concepção, desde já, que a gente tem que começar a pensar de forma menos hierárquica. Não há essa hierarquia, não há essa subordinação de Exu com os demais orixás. Até porque, se nós considerarmos que Exu é escravo do orixá, nós vamos deixar de ver Exu como orixá em si, né? Nós vamos vê-lo como um subalterno. E Exu efetivamente não é o subalterno. Como eu estava dizendo, cada orixá possui também o seu Exu, com o qual constitui uma unidade. Exu deve ser invocado, servido, reverenciado antes mesmo do orixá ao qual acompanha. Em razão dessa função de elemento dinâmico, Exu é o próprio movimento em si, como havia dito anteriormente, é o movimento em si de tudo e em todos nós. É aquele que propulsiona, é aquele que desenvolve, é aquele que faz crescer, é aquele que faz comunicar, é aquele que faz evoluir. Exu tem, portanto, essa natureza dinâmica e é também, principalmente, o poder de realização. É através de Exu que tudo se realiza. Nós vamos chegar a ver mais adiante o poder que Exu tem no sentido de realizar. Um dos atributos básicos de Exu é quando ele foi criado, concebido, vamos dizer assim, por Orolum, Olodumare, ele o foi para fazer parte de todo e qualquer trabalho, de resolver tudo aquilo que possa aparecer para ser resolvido. O dever de Exu, a natureza de Exu é exatamente isso, a resolução das coisas, o devir, o acontecer daquilo que nós necessitamos, que precisamos ou que devemos que aconteça na nossa vida. Exu, como tal, fornece os caminhos apropriados, né, para que a coisa possa se desenvolver, para que haja o desenrolar das situações, e como tal ele pode abrir ou fechar os caminhos, né, fornecer as soluções ou se colocar contra a solução, o que em si já é uma própria solução da questão, né? A partir do momento que você não consegue alguma coisa, nem através de Exu, pode ser que, conforme o seu merecimento, não pertença ao seu destino, não pertença, você não tenha condições de atingir aquilo naquele momento. Às vezes, até o fechar os caminhos, como a gente costuma dizer, por Exu, significa uma forma de que você, mais adiante, possa amadurecer, possa ganhar outra ideia, outra visão de mundo, né? Dessa forma, Exu sempre fornece ajuda e poder a fim de mobilizar e desenvolver a existência de cada um de nós. Exu é o proporcionador do axé, que é a força que assegura a existência, que permite o acontecer.
O axé, um desses conceitos que a gente não consegue traduzir de forma apropriada, né? Na verdade, é um princípio. Ele é um elemento que pode ser transmissível. A gente tem o costume de transmitir ao axé, de traduzir axé como força, como energia. Mas o axé não é só isso, né? O axé é uma coisa muito mais abrangente. Ele é uma essência presente em todos nós, a qual é mobilizada basicamente, em termos ritualísticos, através de Exu. Um dos símbolos que, a meu ver, talvez melhor represente Exu e com o qual ele está diretamente associado é o Okotô, que é uma espécie de caracol de forma espiralada, né, que representa o processo de crescimento e de evolução constante, contínua, em ritmo regular. O Okotô, para quem já teve oportunidade de ver, ou ter em mãos, ou ver em foto, quando aberto, ele traz dentro de si uma espiral. A cada volta daquela ali, desenvolve a casca do caramujo e ele vai crescendo num afunilar aberto para o infinito, de forma a indicar a evolução. Exu, então, é associado ao caramujo Okotô, ao caracol Okotô, exatamente pelo seu aspecto de evolução, pelo seu aspecto de crescimento, pelo seu aspecto de mudança contínua, de revolução. E um dos aspectos de Exu associado a esse caracol Okotô chama-se Exu Igelu, né? Cujo nome vem de Elu, que é escuro, e que, portanto, não deve ser por mera associação, que aquilo que está em desenvolvimento na vida da gente, aquilo que está em evolução, em mudança, muitas vezes é questionado até por nós, porque nós não temos a visão clara do que está acontecendo, né? Às vezes as mudanças precisam ocorrer no escuro sem a nossa interferência. Apenas uma divagação a respeito. Esse Okotô, que possui esse espiral por dentro, é um dos símbolos associados a Exu. Todos já devem ter tido em mãos um búzio, o búzio aberto, né? Devem ter reparado que também não deve ser por mera coincidência que o africano considerou apto a fim do oráculo e viu nele a presença de Exu. O búzio também tem por dentro algo do tipo espiralado, né? Que também é um dos significados de Exu. Tem-se por hábito dizer que o búzio fala. E aí vamos cair numa certa controvérsia de como as pessoas utilizam o búzio para jogo. Tradicionalmente, o búzio usado para o Mirim de Logum é visto com a parte da fenda natural, da fenda feita pela própria natureza, e não pela parte aberta pela mão do homem. Aquela fenda assemelha-se a uma boca, por isso que tem-se o hábito de dizer que o búzio está falando. Há pessoas que fazem uso, sim, do jogo de búzio, lendo ou vendo pela parte aberta manualmente. Mas, tradicionalmente, o Mirim de Logum é praticado tendo-se por base as caídas, no qual se sobressai a parte da fenda natural do búzio, né? Essa questão de evolução que Exu representa, vai uma pequena digressão, a gente tem que ver com um pouco de cautela, porque nós temos o hábito de achar que evoluir é sempre para melhor.
A gente dá ao verbo evoluir essa questão de melhorar, o sinônimo de melhorar. E nem sempre evoluir é melhorar. Quando a gente diz que uma doença evoluiu, essa doença não melhorou. Quando a gente diz que uma briga evoluiu para um conflito, ou um conflito evoluiu para uma briga, lá o que seja, essa evolução não é para melhor. Evolução significa mudar, significa modificar, não significa necessariamente que seja para melhor. Então, essa evolução a que Exu se refere, pelo próprio caráter de inquietude dele, pelo próprio caráter de movimento, significa mudança, não necessariamente crescimento para melhor. Às vezes, Exu, como a gente tem o hábito de dizer que ele é brincalhão, quando na verdade não é. Exu é um orixá extremamente questionador e fiscaliza as nossas ações e atitudes. Ele às vezes nos impõe no caminho situações para nos desafiar e botar à prova se realmente nós somos aquilo que dizemos ser, se nós realmente temos capacidade para atingir aquele objetivo. Nesse sentido, ele contribui para que a gente cresça, para que a gente evolua, no caso, para melhor, vencendo os obstáculos. Não é à toa que ele abre e fecha os caminhos, não conforme o merecimento da gente, no sentido de pensamento cristão, de boas ações, claro que também há isso implícito, mas não apenas nesse sentido, mas no sentido de fazer a gente crescer. Da mesma forma que no Okotô se verifica essa evolução espiralada para maior, o movimento de Exu é sempre no sentido de fazer com que a gente cresça, de que a gente suba, de que a gente rume para caminhos melhores. Nem que para isso ele tem que botar obstáculos, né? Há inclusive uma cantiga de Exu, que uma das versões diz Ngongó Laruye. Ngongó, também uma das traduções da palavra, é avestruz. E associa-se Exu ao avestruz porque o avestruz, quando anda ou às vezes quando corre, ele vai rodando e às vezes pulando numa perna só. E o que a gente verifica também nas pessoas que são iniciadas de Exu, esse tipo de dança, é um orixá que roda muito, está sempre nesse processo de crescimento. Estou enfatizando isso para deixar claro o aspecto de progresso, de mobilidade, de mutação que Exu coloca para todos nós. Bom, em razão de Exu ter esse aspecto de movimento, ele se torna múltiplo, ele acaba por não caber em si e se multiplica em vários, se multiplica em inúmeros aspectos, e a gente tem o hábito de chamar isso de qualidades, quando na verdade Exu é um só sobre vários aspectos. A cada momento ele se mostra de alguma forma e a cada instante ele tem uma atribuição, e como ele tem várias atribuições, ele é sempre múltiplo naquilo que ele faz, né? Então, dessa forma, ele é conhecido por nomes diferenciados, por nomes diversos. Mas é sempre importante a gente ter em mente que Exu é apenas um que se multiplica por vários. Sendo Exu um elemento de propulsão e de comunicação, ele é o primeiro sempre a ser invocado e sempre a ser cultuado. Antes do culto ao orixá, de qualquer coisa que se faça, Exu tem que ser sempre reverenciado. Tradicionalmente, nas casas que têm esse hábito, mesmo ao se oferecer onde é bibé, né, comida seca, o orixá, tem-se por hábito separar uma parte daquela comida seca que se oferece daquela oferenda, botar num alguidar, ou num nadé, ou num prato de barro, e se oferecer aos pés de Exu da casa, né, para que ele seja referenciado e coma junto com o orixá.
da onde vem a expressão Exu jé pelu orixá. Exu come junto antes do orixá, né? E Exu come tudo o que os orixás comem, tudo que os outros, claro, de todas as oferendas entregues aos orixás, Exu participa e recebe. Esse daí também que se costuma dizer que Exu não tem quizila, as pessoas de Exu não são sujeitas a quizila, que é algo a se ver mais adiante. Bom, tem-se, através dos mitos, que Exu Yangui seria o primogênito da humanidade, aquele primeiro criado por Lorolo, reverenciado como Exu Yangui Obababa Exu. Exu Yangui, o rei pai de todos os Exu. Exu Yangui é a primeira matéria dotada de forma, detentora de existência individual, interação de água e terra, e é representado pela pedra laterita vermelha. O que isso quer dizer? Nós teríamos na criação do mundo, falando de uma forma menos filosófica, nós teríamos na criação do mundo água e fogo, por assim dizer, né? As lavas transbordando dos vulcões, a terra em erupção, um material fundido, fogo, a lava, escorrendo, uma massa de lava, uma massa de água, e a partir da junção desses dois elementos, terra e água, criou-se um indivíduo novo, criou-se uma partícula diferenciada e individualizada, que seria o Yangui, que seria a laterita vermelha, que também se diz associada aos vulcões, né? E que está presente não só nos assentamentos de Exu e Yangui, mas nos de todos os orixás. Compõe-se como um dos elementos ao assentar Exu. Daí é que se diz que Exu é o primeiro ser individualizado da humanidade, da natureza. Então, tem-se por aí que considera-se, vai ficando considerável Exu, como o primeiro ser criado, como tudo aquilo que foi criado, como tudo aquilo que nasce dentro da nossa religião, portando o Ecodidé. Tem-se também outro mito que Exu foi o primeiro ser que portou o Ecodidé. Portanto, em respeito ao Ecodidé, Exu não carrega nada na sua cabeça. Uma das cantigas, uma das versões dessa cantiga, diz Xonxô Obé, Odara Coloriebó. Afiada é a faca que está sobre a cabeça de Exu. Exu Odara não tem cabeça para carregar ebó. É uma das traduções dessa cantiga, dessa versão dessa cantiga. É cantada em outras formas, entoada em outras formas também. Mas uma das versões dá conta disso, e para mim parece a mais coerente em razão disso tudo que eu estou expondo. E aí a gente vai entrar num aspecto de Exu que diz que é mais próximo ao que nós vamos, ao cerne do tema, que é o jogo de búzio, e que é o aspecto de Exu como Ogixé. Ogixé é mensageiro. Exu é, no sentido mais amplo da palavra, um mensageiro. Exu é aquele mensageiro entre o Aie e o Orum, né? Entre nós e o infinito. Ele é o único mensageiro credenciado e o mais fiel, credenciado por Olodumare, criado e credenciado por Olodumare, para levar e trazer os recados entre o Aie e o Orum. Esse aspecto de Ogixé, de Exu, dá a ele essa primazia, dá a ele essa função de ser o mensageiro entre os orixás e os seres humanos, entre os seres humanos e os orixás, e entre os orixás entre si, né? É, portanto, o intérprete, é, portanto, por assim dizer, o linguista encarregado
de fazer com que todo o sistema do jogo de búzios possa funcionar e as mensagens possam ser trazidas e os questionamentos levados. Como o Orixé, ele também é o Orixé Ebó, o portador e o encarregado de transportar as oferendas. Veja bem, ele é encarregado de transportar as oferendas, o que não quer dizer que ele necessariamente leve os carregos. Tá? Ele é o encarregado do transporte das oferendas. Sem entrar em maiores detalhes, há mitos que narram a existência de outra divindade que atua junto a Exu, que é a portadora do carrego, né, que leva ele. Seria a esposa de Exu, no caso. E como mensageiro, há um outro aspecto de Exu muito interessante. As pessoas costumam chamar de qualidades, mas vamos falar como aspectos, que é Exu Enubarijô, que significa a boca coletiva, aquilo que come, a tudo come, incansável na comunicação, incansável enquanto come. Sendo a boca coletiva, ele representa todos os Irumalé, todos os orixás, né, aos pés de Olorum. Contam os mitos que os Irumalé, cada um deles tirou um pedaço de suas bocas e de suas respectivas bocas e deu a Exu, que as uniu na sua, de forma a que pudesse falar por todos eles perante Olorum Olodumare. Então, Exu, nessa concepção, nesse aspecto de Enubarijô, é a boca coletiva no sentido de falar por todos nós, né? De representar todos os orixás perante Olorum Olodumare. Nesse sentido, Exu também é considerado o pai, vamos dizer assim, o patrono da comunicação e até mesmo da imprensa. Na casa de minha Iá havia um boletim interno em que foi dado o nome de Enubarijô, exatamente por isso. É aquele que faz as comunicações, né? Aquele que comunica, aquele que vai à frente dizer o que está se tratando. E aí é interessante a gente ver a importância desse aspecto de boca coletiva de Exu, de Enubarijô em Exu, no que diz respeito à transmissão oral do candomblé. Porque na nossa religião, a base de todo o sistema religioso, a técnica principal e fundamental de que se vale tradicionalmente o candomblé para o aprendizado e para a perpetuação de seus conhecimentos, ritos e rituais, é a tradição oral. Daí a importância de Exu Enubarijô como representante também dessa tradição oral. Se alguma coisa se perde nesse caminho, se alguma coisa se deteriora nesse atalho de comunicação, deve ser corrigido. E a gente paga também perante Exu pelos erros que comete na perpetuação dos ensinamentos e do axé que nos foi transmitido, né? A palavra, dentro da nossa religião, também é um veículo de axé. A palavra é transmissão de axé. A palavra possui força de transmitir axé. Dentre outros elementos, vale-se da palavra para transmitir o axé, para abençoar, para invocar os orixás e oriquis, etc. É fundamental a utilização da palavra, através dos cânticos, né? E palavra é importante, parece redundante e inocente dizer isso, mas a palavra é importante no momento que é pronunciada. O tempo, como no início o amigo Ganja Sanam falou aqui, o Iaô que não aprende na sua casa vai ser um ebome que nada sabe dentro da sua casa e que nada vai passar adiante dentro da sua casa para os seus. É necessário que haja a transmissão oral do mais velho
para o mais novo, porque essa transmissão oral constitui transmissão de axé, constitui passar força através da oralidade. Então a palavra tem que ser falada, a palavra não pode ser feita como a gente costuma ouvir dos antigos, que no meu tempo não se falava isso alto, no meu tempo o Iaô não sabia a cantiga do santo dele, era tudo né? Falado nas entrelinhas, em tom baixo. A palavra só tem força quando ela é pronunciada, quando ela soa, né? E o som, como todos nós sabemos, é a palavra viva. Isso não significa dizer que a gente deva pronunciar as coisas gritando, mas sim que a gente deva articular as palavras de forma a que essa comunicação se estabeleça. A palavra nasce através do som e ela busca alguém que vai recebê-la. Esse ato que eu estou fazendo aqui nada mais é também do que uma transmissão de axé, né? É uma forma da gente passar um conhecimento que tem, é uma forma da gente trocar um aprendizado, né? Eu através da oralidade, através do som da palavra, vocês recebendo através dos ouvidos, havendo o movimento do qual Exu é patrono, que é o próprio Exu, e havendo este movimento, esta transição, de forma a levar cada um a pensar, a elaborar um raciocínio, a estabelecer seus questionamentos, né? Isso é transmissão de axé também. Não é à toa que o trabalho que o grupo de estudos Braulio Goffman desenvolve chama-se Falando do Axé, né? Nós falamos a partir do axé. Então, o som da palavra humana, vale dizer, é igualmente e fundamentalmente conduzido por Exu. Vejam a presença e a abrangência de Exu em todos os aspectos da vida, né? Outra coisa também que a gente tem que ver da importância da palavra, eu vou entrar na minha área jurídica, em termos médicos e jurídicos, em termos médicos legais, a vida só nasce a partir do momento em que a vida só é constatada, só é considerada existente no nascimento a partir do momento em que há som. Um dos aspectos que são considerados para se constatar que a criança nasceu é a emissão do que se chama vagido, que é aquele som que a criança faz ao nascer, né? O choro, o som que ela emite ao nascer, que pode ser um choro ou não. O choro nada mais faz do que dilatar os pulmões e fazer com que a criança respire. Esse momento, este movimento de respiração, esse movimento de inspiração, em que entra o sopro divino, o Emi, de Olorum Olodumare em cada um de nós. Neste momento está presente o movimento e está presente Exu. Exu nos acompanha desde o nascimento e vai nos acompanhar até a hora da nossa partida do Aê para o Orum, né? Porque ele é cultuado tanto Lesse Orixá quanto Lesse Egum. Então, para vocês terem ideia da importância da palavra e do aspecto de Exu Enobariju, que interessa na parte do jogo de búzios, e como boca coletiva ele também ser o mensageiro, ele ser o Ogixé, né? Não significa dizer que são Exus distintos, significa dizer que são vários aspectos, várias facetas dentro da mesma entidade. É, sem sombra de dúvida, a entidade com funções, com atribuições e com poder mais abrangente que todas as outras, né? Interessante também é que Exu, ele é, ao mesmo tempo, o responsável, o controlador do axé
e a própria representação do axé em si. O poder de Exu é tão amplo que ele não apenas controla o axé, como ele representa o axé. Desde a hora da iniciação do Iaô, e eu não me refiro à satisfação dada a Exu, eu me refiro a atos mais aprofundados, invoca-se Exu até o momento da saída, né? Na hora do Ipadê, o primeiro aspecto a ser reverenciado de Exu é Exu Inã, né? Onde a gente louva o fogo. Alguns dizem que estamos louvando Xangô, mas na verdade estamos louvando o fogo, todas as divindades do fogo, todas as divindades que têm ligação com o fogo, representadas por Exu Inã. Então, Exu não apenas controla, não apenas reelabora e movimenta o axé, como ele representa o axé em si. Então, a força de Exu, nesse sentido, ela é dual, ele tem essa dualidade. Essa característica, essa força, foi delegada por Olorum a Exu, quando deu a ele um dos outros símbolos dele, que é o Adoirã, que é aquela cabaça de pescoço comprida, a qual a gente vê junto a alguns assentos de Exu, alguns assentamentos de Exu, e que Exu porta como insígnia do poder dele, né, apontando para o céu e mostrando a força que ele possui. Exu carrega em sua mão e, inclusive, também é um dos símbolos fálicos ao qual está associado Exu, né? Dizem que Exu é responsável, em termos filosóficos, tanto pelo ato sexual em si, quanto pela própria movimentação das partículas masculinas na hora da fecundação, e também está presente a nosso redor durante a nossa gestação, sendo representado pela placenta. Existem teses a respeito, pessoas que já discorreram melhor do que eu, falando sobre isso, e que é muito interessante ler, né? Esse poder chama-se Abara. Esse poder de ser o axé e controlar o axé em si chama-se Abara. Como Exu é o dono desse poder, ele recebe honrosamente o título de Elebara. E aí eu gostaria de fazer uma pequena digressão que possivelmente há de gerar muita polêmica a respeito da denominação Elebara. Elebara é um título de Exu que significa exatamente isso: Senhor, dono do poder, desse poder de axé, de movimentar, de realizar, de ser ele próprio a configuração do axé. A própria representação do axé é Exu, né? Nesse sentido. Elebara é um título honroso destinado a Exu. E que hoje em dia nós vemos mais comum acontecer a pessoa chegar na sua casa e dizer assim: bom, eu tenho... Qual é o Exu do seu orixá? Enfim, que Exu lhe deram? Bom, o meu bará, o meu bara, a minha leba, qual Exu? O meu Exu ou o meu lebara? E aí a gente vê que há uma confusão do uso dos termos, cada vez uma corruptela maior, e é como eu falei anteriormente, é necessário não apenas que a gente diga o que é, mas a gente diga principalmente o que não é, porque atualmente as coisas estão se confundindo de uma forma absurda, né? Elebara, que fique bem registrado para todos os efeitos, é um título honroso de Exu, é uma condição de Exu de ser dono, senhor deste poder que ele representa e que ele comanda, que ele veicula, que é, em última análise, o axé. Não existe lebara
Tranca-Rua, não existe Lebara Tiriri, não existe Lebara Maria Padilha, não existe outra coisa que signifique Lebara a não ser Exu em si. Concepção Nagô Ritual Queto. Então, por favor, eu peço encarecidamente que antes das pessoas questionarem, as pessoas se informem e pensem a respeito disso. Leba também é uma divindade, me perdoe, Organização se eu estiver errado, cultuada aplicando uma tabela de conversão similar ao Exu Queto, cultuada em Jeje para determinados voduns, assim como existe Tiriri em Jeje também, cultuado para determinados voduns, e assim como existe Choroquê em Jeje, cultuado para determinados voduns. Na nossa tradição Queto, esse Leba pertence à tradição Jeje e é respeitado como tal. Esse Leba que as pessoas se referem em Queto é uma corruptela infeliz, perdoem a colocação, da expressão Elebara. Não existe a minha Leba é Maria Padilha. Não existe. Isso é uma falta de respeito, me perdoem dizer, com o orixá Exu. Existe a Pombagira Maria Padilha, existe o povo de rua, existe o espírito que já erradamente é chamado de Exu na Umbanda, me perdoem, porque deveria ser e sempre foi, desde a época que eu era de Umbanda, em 1980, quando fiz minha camarinha, sempre se considerou, apesar dos pontos se referirem como Exu, sempre se considerou como povo de rua. Não existe o Lebara, o meu Bara, não existe. Há uma distinção muito grande em que é Elebara, Leba e Bara. Bara relaciona-se ao destino individual, ao princípio de vida individual, ao elemento particular, dinâmico de cada um. É uma divindade, um dos aspectos é Exu, um dos aspectos de Exu, considerado Oba-Ará, o rei do corpo, é uma divindade que se assenta em algumas tradições Queto, em algumas casas matrizes e descendentes de Queto, chama-se Bara. Isso já foi explicitado, inclusive Juan Elben dos Santos se refere-nos na Goiá Morte e descreve, portanto, o que eu vou falar não é nenhuma divulgação de segredo, apesar de continuar sendo uma transmissão de axé, se constitui numa panela de barro com tampa, com 21 búzios dentro apenas. Vamos falar grosso modo, um Exu que acompanha o orixá assentado de cada iniciado. É ele que faz a ligação do orixá com o corpo do iniciado, o corpo do iniciado com o orixá. Cada vez que o orixá é dado ao orixá um sacrifício de um animal, esse Exu come junto, né? É mantido junto ao Ibá, junto ao assentamento do Exu individual, do orixá individual da pessoa, né? As casas Queto tradicionais possuem um Adjobó, que é o orixá coletivo, e possuem os orixás individuais. O Adjobó não tem Bara, claro, porque não pertence a ninguém, pertence a todos, é coletivo, e o Exu coletivo da casa se faz representar de outra forma, e sim os individuais, os assentos individuais, vamos dizer, os orixás de cabeça de cada iniciado, que são acompanhados do seu Bara. Então, por favor, não confundam e não tenham mais o que eu considero até uma heresia, né? Dizer que o meu Bara é Tranca-Rua, a minha Leba é Maria Padilha. Isso efetivamente não existe dentro do culto tradicional
de raiz Queto. Por favor, retifiquem isso e se virem alguém falando, podem dizer, sem dúvida nenhuma, que isso é um vício de linguagem que a gente deve lutar contra para mostrar o que a gente não é. Da mesma forma que hoje em dia se tornou moda falar vamos a um blé hoje, que é uma corruptela de candomblé, né? As pessoas hoje já chamam de blé. Vamos a um blé? Então virou uma gíria, é o meu bara. Então, estou pisando bastante nisso, estou refrisando isso, porque é necessário que a gente mostre o que não é, para afirmar aquilo que a gente é. Existem coisas na vida, uma das formas da gente definir algo é pela negação. E nós chegamos a um momento em que a intolerância religiosa, a descompreensão e talvez mesmo o desconhecimento de muitos iniciados estejam nos levando a ter que definir o que é candomblé através daquilo que não é candomblé. Então, com todo o respeito às entidades e aos espíritos que talvez estejam até aqui presentes, a Exu Malandro, ao povo de rua, a seu tranca-rua, a todas essas divindades de Umbanda, mesmo aquelas que sejam dos iniciados, vocês não são bara, vocês não são lebara. Eles sabem bem disso, com certeza. E deve ser por isso que tanto o Exu de Umbanda ri, né? Porque deve ver as pessoas falando tanta atrocidade que só resta a eles beber mesmo e rir, porque... Enfim, corrijam isso. Está na hora da gente começar a tentar botar o nosso candomblé de volta no rumo certo. Bom, esgotado esse aspecto de Exu, o Enobariju como boca coletiva, e de Exu Ogixé como mensageiro, vamos adentrar agora no bendito jogo de búzios, né? É indiscutível a relação e a intimidade que há entre Ifá e Exu exatamente por causa disso, né? Exu está presente no jogo de búzios da mesma forma que está presente em todo e qualquer oráculo. Se a gente tem a concepção de Exu como um movimento de mensageiro, ele vai estar presente, inclusive no oráculo da cartomante, apesar da cartomante poder não ser candomblessista. Mas na nossa visão e na nossa ótica, ele está ali. Em todo e qualquer oráculo. No Opelê Ifá, no Iquim e no Merim de Logum, que é o jogo de 16 búzios, né? A prova disso é a presença de representações de Exu nos objetos de culto de Ifá, inclusive no Opon Ifá, que é aquela tábua, vale normalmente, novamente dizer, explicar o que é. Eu não tenho formação em Ifá, mas tenho alguma leitura. O Opon Ifá, tradicionalmente, pelo menos dentro da tradição nigeriana, né, da tradição africana, é uma tábua em que se espalha um pó chamado Hierossum, em que são feitas as marcas do Odu, que é colhido através do jogo do Opelê e do jogo do Iquim. Nessa tábua, Exu está representado também. Há uma figura, né, nessa tábua de madeira, encravada, que representa Exu. É uma das provas de que Exu está presente também no culto de Ifá. A própria existência e funcionamento do instrumento adivinhatório de Orumilá depende de Exu. Orumilá vale-se do axé de Exu, do poder, das forças e das funções específicas de Exu para atuar e se expressar conforme seus aspectos de Ogixé e de Enobariju. É Exu quem explicita as mensagens para se estabelecer as comunicações entre os orixás e os seus adeptos. Orumilá é testemunha do destino de todos nós, individual e coletivamente falando. Exu está indissociavelmente ligado ao destino, também, seja ele individual
na figura de Bará, ou seja ele coletivo. O jogo de búzios, vale a pena dizer, não é uma invenção brasileira, não foi trazido por seu fulano ou seu beltrano, não foi inventado ou reinventado em terras brasileiras. Ele foi adaptado a realidades brasileiras, mas já era praticado na África há muito tempo, né? Tanto por homens quanto por mulheres. A respeito do assunto, eu trouxe 2 livros meus, que eu gostaria de indicar e nos quais eu me baseio. O primeiro é de Ivan de Abimbola, que é inquestionavelmente uma das pessoas mais... cuja família é tradicionalmente do culto de Ifá na Nigéria e que em português teria por tradução Ifá uma exposição do corpo literário, né, do seu corpo literário. E o outro, que é do conhecimento de todos, há uma tradução não autorizada, mas me parece bastante interessante, vinculando na internet, feito download grátis, que é 16 Cowries, que é 16 Caramujos, de William Bascom, um pesquisador que foi lá na África constatar e colheu, gravou vários textos orais de Ifá de um babalaô, e aqui ele conta toda a história, vale a pena ler, os que puderem, souberem, tiverem condição de ler em inglês, leiam, os que não tiverem, tentem procurar na internet e baixar. Há uma tradução, não sei quem fez, mas eu li, é bem próxima e não foi alterado o significado. Infelizmente não dispõe, não há deles em português editados, mas vale a pena ler, apenas como referência. E esses 2 livros dão conta exatamente, inclusive de Ivan de Abimbola tem um outro livro todo em Yorubá chamado Awon Odu Merim de Logum, os 16 Awon Odu Merim de Logum, os 16 principais Odus do Merim de Logum, e onde ele faz referência ao jogo de búzios. Então, o jogo de búzios não é uma invenção brasileira, não foi feito aqui, foi trazido para fins litúrgicos e religiosos e foi adaptado também, ressalte-se nesse aspecto a figura de ilustre Bamboche Obitiku, como atualmente ele é louvado, em que ele adaptou os itãs do corpo literário de Ifá, do Opelê, Jiquim, em 70 caminhos, condensou em 70 caminhos e os distribuiu entre os 16 odus principais do jogo de búzios. De forma que pudesse também ser praticado por mulheres, porque o jogo de búzios, ao contrário do Opelê e do Iquim, ele pode ser praticado por mulheres. O Opelê e o Iquim são destinados única e exclusivamente para homens. É vedado a prática dos mesmos por mulheres. Já os 16 búzios, que alguns vão dizer, mas há um jogo com 21, há um jogo com 7, há um jogo com 4. Mas basicamente, tradicionalmente, vamos dizer assim, o jogo é dado por 16 búzios, através de 16 búzios, cada búzio representando um odu, né? Odus esses que no jogo de búzios têm nomes diferentes dos odus do culto de Ifá. Não apenas o nome, mas também a ordem. A ordem dos odus em Ifá é diferente da ordem dos odus de jogo de búzios. Vocês vão me perguntar, por que isso? Não sei, eu não estava na criação do mundo, eu não estava quando adaptaram. Mas eu sei que de Obé, que é o primeiro odu do jogo, primeiro odu de Ifá, no jogo de búzios chama-se Edionilé, e que corresponde ao 8º odu, né? Cada um tem um significado intrínseco, a cada um correspondem
um ou mais orixás, e a natureza, apesar de ser muito próxima àquilo que é praticado em Ifá, é bastante específica e não deve ser confundida com um culto a Ifá. Tá? Existiam dois tipos de búzio, apenas a título de elucidação. O Wowó-Eió, que era um búzio que era usado como dinheiro nos primórdios, que eram os búzios grandes, enormes, não eram usados apenas na África, também eram usados na China, há 2.000 anos antes de Cristo. Esses búzios não são utilizados no Merim de Logum, é dado preferência ao Wowó-Eró, que são os búzios menores. Nem aqueles búzios, havia pessoas, eu conheci uma pessoa, uma senhora já falecida, Dona Alice, que ela jogava espetacularmente usando aqueles búzios maiores, escuros, né? E nunca vi nada que comprometesse nem a qualidade, nem a idoneidade do jogo praticado por ela. Mas apenas a título de ilustração, o búzio utilizado é aquele búzio menor, é o que se tem corriqueiramente, que a gente chama de búzio africano, que é aberto e cuja face que deve ser considerada como válida, também em termos tradicionais, é a fenda natural do búzio. E isso não deslegitimiza, falei certo? Falei. As pessoas que aprenderam, que têm outras tradições, que interpretam o jogo de búzio de outra forma e vêm pela face aberta manualmente. Apenas o que se constata é que, pelo menos dentro do meu aprendizado e dentro do que se considera o Merim de Logum tradicional, a boca que fala do búzio é aquela que a natureza fez, não aquela que o homem abriu. Né? Disse também, e recentemente eu li um livro que o patrono do jogo de búzios seria Exu Aqueçã. Não sei se é um patrono no jogo de búzios, eu não sei se cada um recebe um jogo de búzios com um Exu regente do jogo de búzios, eu não sei como se assenta o Exu do Odu do jogo de búzios. Há uma corrente, e não me cabe fazer críticas, mas apenas constatar que dentro da minha tradição isso não existe. Não se assenta o Exu do Odu Obará, não se assenta o Exu de Obará, não existe isso, pelo menos dentro do meu aprendizado, dentro da cultura que me foi transmitida oralmente e também por escrito, devo dizer. Mas Exu Aqueçã é considerado por muitos o Exu do jogo de búzios, o responsável pelo jogo de búzios. A título de esclarecimento, o Exu Aqueçã é considerado na Nigéria Aqueçã é considerado como um cargo de Exu na Nigéria, né? Precisamente em Oió é o cargo denominado de Exu Aquerô ou Aqueçã, que significa chefe de uma missão, e esse cargo tem como objetivo supervisionar as atividades do mercado do rei. Existe também um outro aspecto de Exu chamado Exu Olójá, que é o responsável pelo mercado, que é aquele presente no mercado, aquele Exu que domina as trocas, os negócios, o comércio, né? De que lado está a verdade, não sei. Mas eu continuo acreditando que a gente deva praticar aquilo que nos foi ensinado, tendo sempre senso crítico de avaliar até onde está a diferença, onde termina a diferença e começa a aberração. É sempre bom a gente questionar isso. Outra coisa que eu gostaria de destacar a respeito do jogo de búzios e também ligado a Ifá é que, e eu lamento decepcionar as pessoas, Ifá deriva de
de uma ciência, vamos dizer assim, muito mais antiga, chamada geomancia. A geomancia era a arte de fazer adivinhações através da terra. Geomancia, a palavra já está dizendo. Os signos de Ifá, os signos atribuídos aos Odu Ifá e também aos Odu, Odu, Merim de Logum, aos 16 principais, todos eles têm correlação com os signos da geomancia. Existem poucos livros tratando sobre geomancia. Eu quis adquirir, mas acabei, graças a Deus, conseguindo virtualmente, consegui baixar, não me recordo nem como, um conhecido livro escrito em francês por Bernard Maupoil, que se chama La Géomancie à l'ancienne cour des esclaves, a geomancia na antiga corte dos escravos. É raríssimo. A última pesquisa que eu fiz na internet, esse livro está à venda por 250 euros. O senhor ganhou? É um felizardo. Não deixe perto de mim porque eu levo. Eu não roubo nada, mas só livro. Como livro não é nada nessa terra, a gente faz uma cópia. Esse livro é uma edição esgotada. Se vocês tiverem acesso, eu acho que eu tenho baixado virtualmente no disco virtual da minha casa de santo. Nesse livro, Bernard Maupoil explicita isso muito bem, fala sobre a ligação do culto de Ifá, sobre as marcas do Odu Ifá e a correlação deles com os signos da geomancia. Portanto, apesar da concepção de Ifá ser o testemunho do destino, etc. e tal, concordo com isso, acho válido, faz parte da minha cultura religiosa, creio nisso, mas não é através do culto de Ifá que eu vou desvendar todos os mistérios do mundo. Como eu disse antes, é necessário que a gente entenda determinados elementos, determinados conceitos, conforme o contexto deles. Nessa mesma situação, nessa mesma linha de raciocínio, não adianta eu ter noção do que cada Odu fala, do que cada Odu representa, do que cada Odu significa e analisá-lo friamente, cirurgicamente, como se fosse uma mágica. Caiu na primeira caída do jogo, Obará. Obará, na primeira caída do jogo, pode estar dizendo que a pessoa tem um temperamento forte, um bom coração, uma pessoa de boa cabeça. Também pode estar indicando que a pessoa está com a cabeça quente, às vezes uma necessidade de um bori. Pode estar dizendo várias coisas. É necessário que eu analise o que vem depois e até mesmo como este Obará se manifestou na mesa de jogo. Então, jogar búzio não é um mero aprendizado que se faz baixando a apostila de internet, muito menos lendo livros. É uma experiência única e cada jogo é uma vivência individual e única daquele momento. Um Odu não pode ser analisado única e exclusivamente apenas com o seu significado intrínseco. Ou o Odu tal veio na segunda caída, ou veio na terceira caída. É o terceiro caminho. Qual é o significado? É esse? Não. Nós não estamos tratando de um problema simples e básico. Nós estamos tratando de uma interpretação que nos é trazida por Exu, e Exu, com o seu caráter de movimento, com o seu caráter questionador, com o seu caráter de desafiador, ele nos coloca à prova também para interpretar aquilo. Ele não nos dá nada assim simples. Ele quer que a gente evolua tanto no aprendizado do jogo quanto na apreensão do conhecimento. Então, jogar búzio não é apenas ver presente, passado e futuro,
com respeito às pessoas que atendem clientela, exatamente para isso, merecem todo o meu respeito. Mas o jogo de búzios é um oráculo divinatório pertencente ao candomblé e, como tal, deve ser tratado. A finalidade precípua do jogo de búzios é ser um oráculo com fins e para fins religiosos, não apenas um jogo adivinhatório onde você traça previsões através da configuração dos búzios, né? O jogo de búzios oferece não apenas um diagnóstico, mas um prognóstico. Ele pode mostrar o problema que está acontecendo e também está mostrando uma solução, um devir daquele problema, que é o prognóstico. Há uma diferença entre o diagnóstico, é aquilo que eu sei, examinei a situação, falando em termos médicos, examinei a situação, sei que a doença é essa. Qual é o prognóstico? O prognóstico é que vai evoluir e a pessoa vai morrer. Ou o prognóstico é que, usando esse medicamento, eu vá melhorar e vá ficar curado. Essa é a diferença de diagnóstico para prognóstico. Então, o jogo de búzios oferece tanto o diagnóstico da situação quanto o prognóstico. Isso tem que ser visto com bastante cautela, porque é dentro de um contexto que ele encerra, da conjuntura que se apresenta, e aí nós voltamos para o início da palestra, conforme Exu mostra e manifesta os recados no jogo de búzios, né? Eu acho que eu já esgotei o assunto, pelo menos a relação, o tema da palestra era Exu e o jogo de búzios, eu acho que eu já esgotei. Se nós tivermos que falar sobre Exu, vamos fazer um tratado e não vamos esgotar as facetas desse orixá. Se nós tivermos que falar sobre o jogo de búzios, então vão ser vários e vários tratados. Mais uma vez agradeço ao grupo de estudos Braulio Goffman, na pessoa do Ogan Jassanã, agradeço a presença de todos, espero tenha sido, se não elucidativo, pelo menos questionador, para que todos nós possamos ir para casa e pensar a respeito da nossa religião, das nossas práticas e como fazer delas cada vez mais algo evoluído para melhor, pondo fim às coisas que contribuem para denegrir o nome dela. Boa noite a todos. Exu ajuô mamã quem o dará. Laroi Exu ajuô mamã quem o dará Exu aô.